Rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindos ao Ratinho Talk Show. E o Ratinho Talk Show de hoje, eu acredito que vocês vão aprender no mesmo nível que eu também vou aprender, porque eu tô cheio de perguntas, eu sou um cara muito curioso. E hoje a gente vai falar com Edson Boaventura Júnior. Tudo bem, ufólogo, né? Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, eu conheci hoje o Edson, já vi algumas entrevistas, cortes de podcast, onde você já esteve, e foi uma indicação do nosso querido Bruno Bock. E muito obrigado, querido, por ter aceitado o convite. Não veja a máscara como uma coisa que vai tirar sarro de você, eu já te expliquei isso, faz parte do personagem. Hoje eu quero aprender. Eu te garanto que tanto eu quanto meu pai, que eu cresci ouvindo coisas do meu pai, e achismos e tudo, com certeza vai ser uma entrevista muito da hora, Edson. Com certeza. Mas explica pra gente, vamos começar do beabá, assim, até por curiosidade minha. Ufólogo. Ufólogo é o cara que tem conhecimentos fora da Terra, é isso? Basicamente? Não, assim, o ufólogo, ele foi um termo criado a partir de 1947, que eram aquelas pessoas que estudavam o fenômeno dos OVNI, né, dos objetos voadores não identificados, né, e aí se popularizou, mas tem alguns lugares que fala ufologista, né, ufófilo, né, tem uma série de variantes aí, mas o mais popular é o ufólogo, que seria o estudioso do fenômeno dos OVNIs. E aí quando a gente fala de fenômeno dos OVNIs, abrange outros aspectos também, né, que não é só aquele objeto voador não identificado. Aí você tem a questão das abduções, você tem a questão das mutilações de animais, o famigerado lá chupa-cabras, né? Então, acobertamento que ocorre geralmente por conta dos governos e órgãos de inteligência, militares de vários governos. Então, tudo isso faz parte do estudo ufológico. Mas, assim, dúvidas agora, já começando pauleira. Isso vocês sofrem algum tipo de retaliação, seja de onde for? Porque eu sinto que, por exemplo, a cobertação de governo, a aeronave não identificada, essas coisas, eles querem ficar no anonimato. Se existe, quer ficar no anonimato. Olha, e vocês estão lá para desbravar isso, vira público com algo existente. Exatamente. Uma luta dessa comunidade ufológica é justamente trazer à tona, tirar o véu daquilo que está acobertado, daquilo que é oculto. Agora, por que existe o ocultamento desse fenômeno? É pura ganância, vamos dizer assim, das potências, né, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, e dos militares também, porque eles querem deter essa tecnologia alien, né, essa tecnologia diferente, de ponta, para, através de um processo de engenharia reversa, fazer os seus próprios discos voadores. Agora, respondendo a tua pergunta se a gente sofreu algum tipo de represália ou ameaça, né? Por exemplo, quando eu pesquisei o caso Varginha, no ano de 1996, nós tivemos... passamos aí por algumas ameaças. Os pesquisadores, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Vittorio Pacatini, que era um dos investigadores na época, até onde a gente contou, foram 14 ameaças telefônicas. Fora isso, tinha grampo, visita de agentes, né? Algumas pessoas vindo e conversando, querendo dar um cala-boca. Isso do governo brasileiro? Do governo, da inteligência brasileira. Por quê? Porque esse assunto OVNI, desde muito tempo, vamos falar aí de década de 50, existe um acordo entre o governo norte-americano e o governo brasileiro. Isso eu já até achei os documentos no projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul norte-americano, que funcionou de 52 até 1969, depois mudou de nome. E durante esses acordos, geralmente quando acontece algum fato que eles querem ocultar ou querem acobertar, rola muita intimidação, muita ameaça e, por vezes, rola até dinheiro
para comprar as testemunhas, na verdade, comprar o silêncio dessas testemunhas. Inclusive, recentemente, o ano passado, nós tivemos a denúncia do David Grush, que é um ex-agente, um ex-funcionário da inteligência norte-americana, que veio no Congresso Nacional denunciar o governo, dizendo que ele estava escondendo naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E ele ia mais além ainda, falando que algumas pessoas chegaram a trabalhar com engenharia reversa e vieram a falecer por alguma complicação, alguma contaminação, e outros foram mortos porque bisbilhotaram aonde não devia. Ou seja, começaram a tentar desacobertar, tirar alguma coisa e trazer à tona, e algumas pessoas vieram a falecer, né? Foram mortas, literalmente. Então, por isso que houve essas denúncias, elas devem continuar agora no ano de 2024. A gente vai ter muita informação, provavelmente muito comentário a respeito do tema ufológico, por conta dessas denúncias que ocorrerão agora ao longo do ano de 2024. Está pegando fogo lá nos Estados Unidos. Está em alta. Está em alta o assunto, sim. Então, é muito curioso saber disso tudo. É algo que realmente você falou, vai começar a ficar em alta, porque vamos falar do termo leigo. Quem é o leigo? Rato borrachudo. Pai do rato borrachudo. Por exemplo, você tem um badge da Área 51. A Área 51 existe mesmo? Ou é só mito? Existe, cara. Mas não é só uma área militar de pesquisa, não? Eles assim, escondem mesmo? Tipo, eu tô imaginando ficção científica, tá, Edson? Independence Day. A Área 51 então, tá lá. Na verdade, a Área 51 é uma área militar de alta segurança em que algumas pessoas que trabalharam lá, em certo momento de suas carreiras, ou mesmo depois que estavam aposentadas, elas deram com a língua nos dentes, falando que trabalharam lá na Área 51 com naves diferenciadas que lembram muito os discos voadores, né, os objetos voadores não identificados. É lógico que, pela tecnologia que foi falado, por exemplo, pelo Bob Lazar, que é um físico, ele disse que a estrutura desse objeto, o tipo de elemento, o combustível que era usado, era um elemento lá 115, que não tinha nem na tabela periódica ainda. Hoje já existe, né, esse elemento, foi descoberto pelos russos. Então, a gente percebe que pode ser sim que no passado a Área 51 foi utilizada para essa engenharia reversa dos objetos voadores não identificados, com o objetivo de criar tecnologia de ponta e fazer com que os Estados Unidos ficasse em evidência, ficasse num degrau acima dos seus inimigos potenciais. E hoje, eu falo para você que a Área 51 ela não é única. Hoje já tem a Área 52, a Área 53, lá nos Estados Unidos. Tudo no deserto de Nevada, né? Aquela região ali do Groom Lake, né? E fora os Estados Unidos, países, por exemplo, como a China, também tem a sua correspondente Área 51. Por exemplo, na China fica no deserto da Mongólia. Na Rússia, por exemplo, fica numa base militar russa. No Brasil, a gente tem também a Área 51. Tem? Tem. Fica em São José dos Campos. Então, a nossa mas São José dos Campos é aqui, do lado. Aqui do lado, mas tudo que acontece relativo à queda de objeto ou abate de algum objeto voador não identificado, algum objeto que seja capturado em termos de tecnologia, essa tecnologia ela passa necessariamente por uma base militar, a base militar encaminha esses destroços ou a nave para São José dos Campos e de lá vai para a famigerada Área 51, para Groom Lake. No caso Varginha, por exemplo, aconteceu desta forma. Agora, a área biológica, a Área 51 biológica brasileira, ela não fica no mesmo lugar. Ou seja, vamos supor que um corpo de um tripulante de OVNI seja capturado, ou seja, resgatado ali, com vida ou morto. Ele antigamente era levado para a Unicamp,
que fica em Campinas. Uhum. Tanto é que até 1996 era feito dessa forma. A gente tem informações do caso, por exemplo, Pedro de Toledo, que aconteceu em 1994, e o corpo do cara lá que foi queimado pelo OVNI em Pedro de Toledo teria sido levado para a Unicamp. O caso Varginha, por exemplo, uma criatura viva e uma morta foi levado para a Unicamp, né? Foi entregue para o Badam Palhares e para o Conradinho Médici, que fizeram ali todas as análises com a criatura viva e fizeram a necrópsia com a criatura morta, né? Então, hoje, depois da bagunça do caso Varginha, né? Porque o assunto foi muito veiculado na mídia, então isso atraiu a atenção de todo mundo para a Unicamp. Mas e foi eles foram noticiado obrigados. na época que isso tudo que você está falando, porque sabe o que Foi, eu vejo? foi sim. Vamos teorias da conspiração na minha cabeça. Uhum. Sempre quando aparece algum tema em alta na grande mídia de ufologia, a galera tira sarro, porque é meio que uma cortina de fumaça para o verdadeiro fato. Uhum. Eu sinto isso. Por exemplo, o próprio ET de Varginha, na época eu era pequeno. Mas depois o negócio ia parar no Gugu, ia parar nisso, todo mundo tirava sarro. O chupa-cabra foi a mesma coisa, entendeu? Sim, sim. O último que eu lembro é o ET Bilu. Não sei se é verdade ou mentira, mas todos eles meio que tiravam a chacota para aquilo ali não ser levado a sério e depois cair em esquecimento, sabe? Então, no caso Varginha, especificamente, eu até escrevi e lancei esse ano, Olha em que da janeiro de hora. 2024, ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. São 402 páginas, né, de bastante informação, tem mais de 250 fotos e testemunhas que nós entrevistamos, chega na faixa de 80 O caso pessoas de ET de que Varginha... participaram do caso Varginha, direto e indiretamente. Militares, civis, né? E tem o pessoal da área médica, tanto de Campinas, como também do Hospital Regional Posso dar e, uma olhadinha, mostrar na câmera aqui, e ó? do Hospital Humanitas, né? Tem um capítulo aí específico. Consegue focar aqui, querido? Só para mostrar. É um livro ilustrado, tô vendo aqui, muito, muito interessante. Tem os médicos, né, que trabalharam com a criatura. Por exemplo, na questão, quando a criatura foi levada lá de Varginha para a Unicamp e foi entregue, com a criatura viva foram feitas tentativas de alimentação, tentativa de fazer algum tipo de comunicação e tentaram fazer, inclusive, um hemograma. Só que o que aconteceu? Quando tiraram sangue da criatura viva, que foi colocado nesse maquinário de hemograma, o sangue da criatura ele coagulou de uma forma tão excepcional que não conseguiu chegar nem no sensor. Ou seja, deu PT naquela máquina, eles foram para uma segunda máquina de hemograma, também pifou, quebrou. Aí chamaram os técnicos e tal, deram um jeito, trazendo uma outra máquina de hemograma para atender as pessoas ali, porque o Hospital das Clínicas naquela época atendia pessoas normais, né? Mas por uma questão ali de a criatura, tudo, eles estavam utilizando esses equipamentos. Haviam americanos também lá na Unicamp naquela época, e aí eles pediram para vir 2 máquinas importadas, né, que era do mesmo modelo daquelas que pifaram. Essas que quebraram foram encaixotadas e levadas para os Estados Unidos, porque tinha evidência do sangue desta criatura. Para análise, né? Para tirar ali do foco mesmo. Então, assim, essa questão dos americanos no caso Varginha, ele foi muito forte. Só para você ter uma ideia, no dia 20 de janeiro, por exemplo, tem um ex-controlador de voo chamado Marcos Feres. Ele estava lá na operação, de repente ele olha no escopo do radar e vê que está adentrando no espaço aéreo brasileiro um C-17 da USAF, da Força Aérea Norte-Americana. Ele assustou porque não havia um AVOEM, que é uma autorização de entrada dessas aeronaves militares, de tropa. Cabe, para você ter uma ideia, numa aeronave dessa, 77 toneladas, que foi a nave que depois levou algumas das criaturas do Brasil para a Área 51. E aí, o que aconteceu? Ele estava lá na operação,
viu a nave entrando, falou, é guerra, né? Estamos sendo invadidos. E aí, antes que ele ligasse para o chefe dele, comunicando essa situação, o chefe dele entra na operação dos radares ali, dos controladores, e fala assim, Férez, tá entrando uma aeronave americana e tal, mas fica tranquilo, depois a gente vai atrás da autorização, e deixa eu te informar, ela vai pousar em Viracopos, né, que é Campinas, e de lá já tem 2 helicópteros da aeronáutica esperando para levar esses militares americanos para Varginha. Né? Então tem toda essa história, tem os americanos... Isso tem testemunhas, tem testemunha, tem... Eu vi tem aqui tudo. o seu livro, que ele é muito ilustrado. Sim. É muito ilustrado, tem pessoal. Eu fiquei impressionado aqui, porque tem fotos, tem documentos. E esse é o volume 1, tá? Volume 1. Volume? Eu tô escrevendo, vou soltar esse ano, no segundo semestre, o volume 2, que vai ter mais informações a respeito do caso Varginha. E é tudo embasado com fatos e dados do caso, né? A gente esteve pesquisando isso desde o começo, esse caso, juntamente com o grupo dos 7, que eram 7 investigadores principais do caso, e hoje a gente tem a convicção de que o caso Varginha foi um arquivo X, mas com todos os ingredientes reais e factuais, né? Por exemplo, foram capturados criaturas, foi abatida a nave, depois resgatada, levada para os Estados Unidos. Houve a morte... A nave foi abatida aqui no Brasil? Foi abatida. Pela Força Aérea Brasileira? Não, pelo NORAD norte-americano, através de um sistema que naquela época, em 96, era o sistema da Guerra nas Estrelas, que é um satélite... Tipo a Estrela da Morte. Tipo um raio laser, sim, né, que você... na verdade, era utilizado para detonar algum asteroide, alguma coisa que eventualmente possa ser um risco potencial. Mas isso é tecnologia secreta, né? Tecnologia em 96 era secreta, em 97 eu acredito que esse tipo de tecnologia existia por conta da Guerra Fria. Sim. Né? Porque a gente falava na Guerra Fria de mísseis intercontinentais, aonde se saísse um míssil da Rússia nuclear para pegar os Estados Unidos, ou ali mesmo de Cuba, o único jeito de abater um míssil daquele era de fora da atmosfera. Entendeu? Exatamente. Tipo Estrela da Morte mesmo. Sim, exatamente. E aí o NORAD detectou uma presença forte a partir do dia 13 de janeiro de 96 no sul de Minas Gerais e começou a monitorar. Até que objetos em forma de cilindro começaram a atuar bastante ali na região do sul de Minas e eles conseguiram abater um desses cilindros. E aí o governo norte-americano, NORAD, entrou em comunicação com a Força Aérea em Brasília, que era o antigo CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Lá tem um telefone dedicado, ligado diretamente com... A gente tem um comando de defesa? Temos, Nossa! Que hoje é o COMAI, né? Foi a antiga 4ª subchefia, depois virou no CONDABRA, depois CONDABRA, eles sempre estão mudando de nome. E agora é o COMAI, que fica na Área Especial 12, lá em Brasília, no Distrito Federal. E aí esse pessoal, sabendo, né, do que estava acontecendo, viu qual que era a base militar mais próxima e acionou que, na verdade, não era uma base da Força Aérea, era uma base do Exército, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, que fica a 15 quilômetros de Varginha. Então esse pessoal, juntamente com os americanos que chegaram no dia 20, que fizeram todas as providências de captura dessas criaturas e tudo mais. A primeira criatura, ela foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, porque a criatura estava andando num barranco, no Jardim Andere, e essa criatura foi vista por moradores ali do bairro. Algumas crianças jogaram pedra, inclusive nessa criatura, e aí chamaram o Corpo de Bombeiros, tem um bicho estranho aqui. E eles vieram e capturaram essa primeira criatura. Aí veio um caminhão do Exército, um caminhão modelo 1418, com aquela lona camuflada de tropa, e levou uma caixa que eles pegaram essa criatura, né, com rede, colocaram na caixa e aí acabaram levando para a ESA. À tarde,
houve uma operação Pente Fino, assim, operativa pelo Exército, dentro de uma mata lá, e capturaram mais uma criatura viva e uma morta, né? Um dos militares se desesperou e mandou bala numa dessas criaturas. E à noite, houve a captura feita pelo policial Marco Elixerezi, que é da PM Mineira, era um P2 Eu vi da a foto dele inteligência. aqui agora no Isso. livro. Tem a foto dele. E ele faleceu porque ele foi arranhado pela criatura embaixo da axila. Tava ele e um colega dele, que é o Eric Lopes, que não fala no assunto, tá na ativa ainda na PM, mas eles capturaram essa criatura, levaram para o hospital regional, inicialmente para o pronto-socorro. O médico do pronto-socorro não quis atender, aí levaram para o regional. No regional já tinha uma ala interditada, onde alguns médicos começaram a tratar daquela criatura. Por quê? Porque o Marco Elixerezi e seu colega, o motorista Eric Lopes, que era o Cabo Lopes, eles atropelaram uma dessas criaturas. Então eles tiveram que pedir ajuda de um ortopedista no hospital regional lá de Varginha para que fizesse os primeiros socorros ali, uma sutura, alguma coisa, para tentar salvar aquela criatura. E posteriormente, um médico norte-americano chamado Dr. Roger Carl Leir, já falecido, ele esteve em Varginha e teve a oportunidade de conversar com o Dr. Ovair, e também, assim, na verdade, é meio obscuro, a gente não sabe se foi o Dr. Ovair ou o Dr. Rogério, que os dois são ortopedistas. O Dr. Ovair disse que estava na escala no dia, mas que ele não pôde comparecer, então foi o Rogério. Aí fica aquele empurra, né? O Rogério fala que foi o Ovair fala que foi o Rogério, mas a gente sabe que o Dr. Roger Leir conversou demoradamente com o ortopedista e ele publicou um livro nos Estados Unidos sobre o caso Varginha, onde ele relata detalhes técnicos e médicos. Por exemplo, ele fala que a criatura, né, que foi feito lá os procedimentos de ortopedia, ela, em 24 horas, a fratura exposta estava colada e a pele também estava cicatrizada. Ou seja, se fosse um ser humano, se fosse um animal da terra, com certeza isso não aconteceria em 24 horas. Outra coisa que foi comentado, que no hospital regional eles chegaram a tirar sangue e colocar numa plaqueta ali, né, numa laminazinha, e olhar no microscópio. E aí foi detectado que tinha uma quantidade de plaquetas, né, ou bastões, né, maior do que o normal. E isso, segundo o que eu conversei com alguns médicos, eles falaram que isso poderia ser um fator de aceleração do processo de cicatrização. E aí, essa informação bate com o sangue da criatura que foi tirado para fazer o hemograma lá na Unicamp e acabou coagulando de uma forma excepcional. Uhum. E deixa eu te perguntar, essa criatura, ela é humanoide? Essa de Varginha? Então, essa criatura, ela tinha 1,65 m, variando, né, de 1,50 m a 1,65 m, porque tinha vários tipos. Tinha vários tipos. Foram pegas algumas criaturas, tinha criatura peluda, também com olho vermelho, aqueles calombinhos, mas era toda peluda, e tinha umas que não tinha pelo no corpo, e que foram descritas de alturas diferenciadas. Agora, o aspecto todas dela... essas criaturas estavam na aeronave que foi abatida. Exatamente. Uhum. Ou elas pularam pelo buraco traseiro que ficou na nave. Esse buraco, né, soltando fumaça, ele foi observado, né, tanto a nave como a avaria desse objeto voador não identificado, por um casal de ruralistas lá chamado Eurico de Freitas e Oralina de Freitas. Eurico, inclusive, faleceu o ano passado. E eles contavam que viram esse submarino passando baixo, já caindo, e o gado na sua fazenda ali na região rural, entre Varginha e Três Corações, viram um gado correndo de um lado para o outro, totalmente assustado com esse
objeto voador não identificado. E o objeto, então, acabou se acidentando mais para frente ali. E essas criaturas, então, elas pularam provavelmente por esse buraco, se refugiando na mata que tinha ali no Jardim Andere, né? E aí depois começaram as capturas, várias pessoas observando esse tipo de ser, e esses seres eles permaneceram na região até junho de 90, aliás, até julho de 96. Nossa. Os seres, né? Tanto é que houve patrulhas do exército no Rio Verde, que é um rio que margeia Varginha, Três Corações, várias cidades ali. Foi visto criaturas, tanto sem pelos como peludas, andando por ali. E aí foi feito algumas diligências por esses militares para tentar capturar. Uma das diligências famosas ocorreu exatamente no dia 4 de julho de 1996. Há também uma situação interessante, como o Marco Elixerez morreu, né, contaminado lá, que ele foi arranhado. Em 2021 eu tive a oportunidade de conversar com um legista que fez a autópsia do Marco Elixerez, que é o Dr. Giannini. Então eu estive no apartamento dele e ele já estava aposentado, né? E eu tenho até um vídeo no meu canal onde eu tenho essa conversa com ele, e tá claro para mim lá que ele não podia falar que era um ET, mas ele descreveu que foi uma bactéria, uma superbactéria que levou o Marco Elixerez à morte. E o detalhe é que essa bactéria, ela não dá em ser humano. Geralmente ela dá em animais, né? Uma bactéria que ela ataca mais animais. E então foi algo excepcional. Além da morte do Marco Elixerez, ocorreu no zoológico de Varginha. E aí essa história é interessante também. Isso foi em abril de 96. A dona Terezinha Galo Klepp está também no livro, essa história, juntamente com o marido dela, que era um vereador conhecido na cidade, foram numa festa de aniversário. Por quê? Porque o zoológico tinha alguns salões que ele alugava para esse tipo de festa, né? Formatura, aniversário, e estava tendo um aniversário ali. E aí os políticos, né, pessoas da sociedade varginhense estavam ali. E a dona Terezinha, já altas horas da noite ali, resolveu fumar um cigarrinho, saiu na varanda e pegou uma cadeira, né, sentou na cadeira, acendeu o cigarro, e quando ela olha para a grade de proteção, ela vê uma criatura grudada nessa grade ali. Aí ela ficou um bom tempo ali observando aquilo, entrou, né, assustada, chamou o marido para ir embora, mas o marido estava ali numa conversa, aí ela meio que desistiu de ir embora, falou, não, acho que eu estou tendo uma ilusão, né, de ótica, vou lá de novo no local. Voltou ao local, a criatura ainda estava lá. Aí ela assustou demasiadamente, voltou, pegou no braço do marido, vamos embora, e o marido entendeu, já conhecia, né, a esposa, entendeu que ela tinha acontecido alguma coisa, não sabia o que, ela não contou num primeiro momento, ela foi calada, muda, no carro até em casa. Quando chegou em casa, ela desabalou a chorar e contar o que tinha visto, né, esse bicho estranho lá no zoológico. Curiosamente, alguns dias antes e depois, naquela semana, houve a morte de 5 animais do zoológico de hábitos alimentares diferentes. Morreu uma ararinha azul, 2 veados catingueiro, uma anta e uma jaguatirica. Né? São animais totalmente diferentes, sim, que se alimentam, né? Têm hábitos alimentares diferentes. E isso causou uma certa preocupação para a diretora do zoológico de Varginha, que na época era a doutora Leila Cabral. Ela chamou o veterinário Marcos Mina, que hoje é o diretor lá do zoológico, e falou, Marcos, tira as vísceras aí dos animais, manda para Belo Horizonte para a gente fazer uma análise, para ver se eles morreram envenenados de alguma coisa tal. E ao cortar, né, tirar as vísceras, o próprio Marcos Mina já achou estranho que o enegrecimento das vísceras, ela não vinha do pescoço, da boca para dentro, e vinha de dentro para fora. Era uma coisa esquisita. A água não tinha nada, eles analisaram, a alimentação também estava perfeita, e foi as vísceras para análise. Quando voltou,
e a conclusão de 4 animais é que morreram de nada. Não conseguiram identificar qual que era a causa-morte. Um único animal deu intoxicação por substância cáustica desconhecida, ou seja, não tem na tabela periódica, não se conseguiu definir que substância cáustica era essa que levou à morte desses animais. Tudo em 96. Tudo em 96. E foi próximo, só para você ter uma ideia, esse salão de festa, ele fica de frente pro viveiro onde ficava a ararinha azul. Os outros animais ficam um pouquinho distante, mas não muito distante. O que levantou a hipótese naquela época de que esse ser, né, essa criatura, estava por ali rondando e pode ter contaminado o animal de alguma forma. Talvez a substância oleosa que tinha no corpo dessa criatura de Varginha possa ter contaminado de alguma forma esses animais, que esbarraram ou lamberam ou pela própria pele acabaram absorvendo aquele tipo de toxina. Mas na época, assim, 96 eu acredito que não tinha circuito de câmeras, no zoológico. Não tinha. Não tinha, né? Não, então, 96 já devia ter ali alguns celulares e tal, mas era muito difícil. Não, difícil. Tanto é que a gente sabe que foram feitos vídeos, né, dessa criatura por parte dos órgãos militares, tudo, e pelos médicos também. Tanto é que os pesquisadores atualmente estão trabalhando para tentar trazer à tona essas imagens dessas criaturas que nós não sabemos do que se trata, mas como você tinha perguntado se elas seriam, vamos dizer, humanoides, é uma espécie de humanoide, mas na época, conjecturando, né, com os outros pesquisadores, nós chegamos a um denominador comum, que essa criatura seria uma espécie de cachorrinho do ET, ou seja, uma espécie de robô biológico que cumpria determinadas funções na nave. Ou seja, o que foi capturado era um ser biológico subalterno. Se tinha alguém ali que pilotava a nave, que era esses não foram capturados pelos militares do Exército, nem pelo Corpo de Bombeiros, nem pela Polícia Militar, que provavelmente devem ter sido resgatados antes dessas capturas, né? Uhum. Por que a gente fala que deve ter sido resgatado? Porque logo depois que teve o abate desse objeto voador não identificado, que caiu na zona rural de Eloy Mendes, que é uma cidade circunvizinha ali de Varginha, houve várias aparições de objetos voadores no hospital, por exemplo, sobrevoando o hospital, naves sobrevoando a Escola de Sargento das Armas, uma instalação do Exército. Tanto é que, como teve muito sobrevoo, muito aparecimento, a Força Aérea Brasileira, Base Aérea de Canoas, mandou radares portáteis para a ESA, para a Escola de Sargento das Armas, para ser instalado lá. E esse final de semana eu tive em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, conheci um piloto lá, que conhecia alguns pilotos militares, ele falou, olha, eu conheço fulano, assim, 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 e inclusive me deu esse depoimento, que ele foi o cara que montou o radar portátil lá na ESA. Ou seja, foi numa aeronave Búfalo, da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi entregue lá na ESA, e lá na ESA foi montado esses equipamentos de radar por conta dessas aparições desses OVNIs que ficava dando rasante na ESA. Mas assim, o que eu fico curioso é por que Minas Gerais? Então, não é a primeira vez que isso acontece lá. Uma das perguntas que depois eu gostaria que você respondesse é se na atualidade de hoje a gente tem relatos também igual esse de Varginha, porque eu acredito que seja muito difícil escapar hoje, porque a gente hoje tem circuito integrado para tudo quanto é canto, um monte de rua hoje você encontra câmera, num próprio zoológico desse é todo monitorado, entendeu? Ou se isso é, assim, se ele é mais comum do que a gente imagina, essas visitas que a gente recebe. Assim, queda de objeto, abate de objeto é mais difícil. Sim. Mas vez ou outra ocorre.
Agora, a visita desses objetos voadores não identificados, isso é uma coisa muito comum. E dos seres também que tripulam esses objetos. Eu vou falar daqui a pouco de um outro caso que aconteceu mais recentemente, né? Tem, por exemplo, o caso de Magé, de um objeto que caiu, seres. Tem o caso de Caieiras, em São Paulo também, objeto que explodiu e foi visto seres. E tem o caso de Cláudio, em Minas Gerais, onde policiais militares chegaram a perseguir 2 seres no canavial da cidade e houve uma aparição maciça desses objetos e seres durante o mês de novembro de 2008 até dezembro de 2008. E foi feito um relatório militar pelo capitão Eisenhower e esse relatório eu pedi através da Lei de Liberdade de Informação e tive acesso a isso. Com relação ao sul de Minas, né, voltando lá ao começo da pergunta, por que aparece bastante no sul de Minas? Nós acreditamos que deve ser por conta da quantidade de minérios, de minerais que tem naquela região. Que lá, se eu não me engano, também deve tem bastante ter algum tipo polo magnético, não tem? Assim... Tem uma região em Minas que tem polo magnético. Assim, tem vários lugares no Brasil, tá? E no mundo também, que são zonas de interferência eletromagnética. Tem. No sul, lá, inclusive, na região da Serra Gaúcha, tem um lugar, a gente ficou sabendo lá recentemente. No litoral de São Paulo, nós temos, por exemplo, Peruíbe e Ilhabela, que são 2 polos, 2 hotspots de OVNIs, né? Bem interessante. E que ali até tem algumas rotas de avião que evitam passar porque tem esse efeito aí eletromagnético e pode deixar a bússola meia fora de controle ali. Então os aviões já são orientados a evitarem aquela rota, né? Uhum. Geralmente na carta aérea lá eles seguem um outro destino ali. Agora, o sul de Minas, ele é das áreas de incidência bem grande, provavelmente por conta da questão de minerais, mas no Brasil não é só o sul de Minas. Por exemplo, a gente tem Chapada Diamantina na Bahia, que tem uma quantidade grande de avistamentos, a Serra da Beleza no Rio de Janeiro, né, Resende, aquela região ali, tem bastante caso também, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Chapada dos Veadeiros em Goiás. Todo o litoral brasileiro também tem uma incidência grande, principalmente de objetos entrando e saindo dentro do mar, o que pode, de repente, a gente pode até conjecturar que pode ter uma base submarina de operações desses objetos, devido à quantidade excessiva de casos ali de objeto entrando e saindo dentro do mar, já que 3/4 do nosso planeta Terra é água, né? E tem regiões abissais aí que a gente, nem com equipamento, a gente consegue chegar. Iporanga, no Vale do Ribeira, onde tem cavernas, tem o PETAR lá, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, é uma região que tem bastante casos também, bastante incidência, e lá a gente tem minério também. Por exemplo, tem chumbo, tem ouro, tem prata. De repente, esses metais mais nobres, né, podem, de repente, estar chamando a atenção deles. Porque quando um objeto voador não identificado cai ou é abatido e é feito algum tipo de análise, pelo menos a que a gente sabe aí, que já foi feito algum tipo de análise química desse material, desses metais, geralmente se descobre que são compostos muito puros, logicamente, de metais que tem na tabela periódica. Ou seja, magnésio em alta concentração de pureza, alumínio, né, estanho, né, em algumas partes ouro, prata, chumbo também. Então, parece que nas naves, esses seres, sejam quem sejam, né, eles estão utilizando os mesmos metais que geralmente a gente utiliza. E, por exemplo, quando eles utilizam magnésio, se a gente for ver a propriedade do magnésio, é um metal extremamente duro, mas extremamente leve. Só que ele é extremamente explosivo. Uhum. Então, você colocar um negócio desse num foguete aqui na Terra é meio complicado. Algumas peças eles até colocam, mas não em áreas que possam, de repente, explodir ali,
porque o próprio metal ele já é explosivo. Só que já foi detectado, por exemplo, já ouviu falar no caso da explosão do OVNI de Ubatuba, Não. no litoral norte de São Paulo? Então, esse caso aconteceu em 57, no dia 7 de setembro de 57, e foi visto, né, por pescadores ali, os caiçaras. Naquela época era a Praia das Toninhas, e tinha umas 6 casas de pescadores apenas, era pouca gente que morava ali, mas vinha muito turista para passar o final de semana ou feriado. Como era 7 de setembro, era um feriado, então tinha muita gente ali pescando, né, tomando uma pinguinha, uma caipirinha e tal, e descansando ali no final de semana, no feriado, quando de repente um objeto em forma de disco voador desceu e depois, quando ele foi subir, ele explodiu. O pedaço maior caiu no mar, os pedaços menores caíram em terra. Foram coletados, depois que esfriou, né, porque estava quente o material, por alguém ali, e foi encaminhado para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo, o jornal carioca, que existe até hoje, o jornal o Globo. Uhum. E depois foi publicado na revista Cruzeiro, extinta revista Cruzeiro e tal. E um pesquisador ufólogo carioca chamado Dr. Olavo Fontes, ele ficou sabendo disso, foi lá no Ibrahim Suede, pegou esse material e analisaram no Ministério da Agricultura. Esses exames constataram que era 99,9% de magnésio puro. Ou seja, no Brasil, você não tinha nenhuma metalurgia, nada que pudesse manufaturar um magnésio nesse alto grau de pureza. O único lugar que faria algo desse tipo seria as empresas Dow nos Estados Unidos, né, que estavam mais avançadas nesse processo. Tanto é que depois, posteriormente, esse material foi levado para os Estados Unidos, as empresas Dow analisou, mas não tinha nada a ver com o material que eles produziam lá. E esse metal, ele chama atenção até hoje da comunidade científica, foi analisado na NASA em 1981 e mais recentemente foi analisado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pelo microbiologista Gary Nolan. Ele recebeu um pedaço desse metal do OVNI que explodiu em Ubatuba, do Jacques Vallée, que é um físico francês, bem conhecido da área ufológica aí, e analisando com uma máquina de isótopo, né, que analisa os isótopos do material, ele descobriu que esse magnésio ele é 30% diferente de qualquer magnésio existente na Terra. Ou seja, é algo que não é da Terra, que veio de fora. Aí ficou a dúvida se poderia ser um meteorito, por exemplo, né, que tivesse adentrado a nossa crosta terrestre aqui, né, nossa camada aí de ozônio e tal, e chegado até a Terra. Só que nós levamos esse material para alguns especialistas de meteorítica e eles chegaram à conclusão que não era meteorito. Então, se não era meteorito, tem as testemunhas que viram a nave explodindo e tudo mais. A NASA analisou, tem análise espectrográfica também feita pela Caltech, que é um laboratório super importante lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. E isso até hoje não se descobriu que seria alguma coisa terrestre. Eu não consigo ter um outro veredicto senão dizer que esse metal ele é um pedaço de um objeto voador não identificado e que não pertence à Terra. É algo extraterrestre. Isso em 57, em 57. Você quer ver? Eu trouxe... É isso que eu ia te perguntar, se tem provas, materialidade. Esse aqui é um dos pedacinhos que foi analisado, na USP, na Universidade de São Paulo. Olha que da hora. E essa análise, ela chegou... Ele tá dentro de uma resina? Oi? Ele tá dentro de uma resina? Tá dentro da resina que o pessoal lá da USP acabou colocando, né, para fazer a análise. Mas, na verdade, são 4 fragmentos que nós temos desse metal, e eu vou te colocar na mão, que esse daí tá fechado. Esse aqui é o pedaço maior que nós temos. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Eu recebi de um
de um filho de um militar do Exército que na época fez a coleta desse material. Ó, aí esse aqui você vai colocar na tua mão, coloca assim que você vai ver que ele é extremamente Pode leve. pegar mesmo? Pode. E extremamente duro, não tem radiação, nada, né? E assim, ele só faz mal para rato, entendeu? Ele é tipo... Só faz mal para rato, né? Para seres humanos, não. Mas esse aqui é um metal... Ele é bem levinho. É bem levinho, porque é magnésio, né? Você Magnésio disse que ele em é alta... duro, tipo duro estilo diamante ou estilo metal mesmo? Não, é metal. O metal de maior dureza é o magnésio. E aí, para mostrar para o pessoal, para ficar mais legal aí, eu trouxe uma foto dos 4 fragmentos que nós recebemos desse militar do Exército. Aqui são os laudos, ó. Eu vou te mostrar. Galera, é duro mesmo. Aqui, ó. Aqui dá pra gente mostrar. Vou mostrar para aquela câmera. Aqui, ó. Esse fragmento que tá aí é esse aqui, né? É, o maiorzinho, né? É esse que tá aí, ó. E você já levou... Por exemplo, isso aqui, você já chegou a botar num durômetro, equipamentos para medir dureza, essas Não, coisas? esse tipo de análise estrutural eu não fiz. Eu queria fazer, mas era uma análise que, por exemplo, na USP custava R$13.000. Então aí eu acabei não fazendo. Mas, ó, o microbiologista que fez a a análise gente dos pode levar lá na isótopos Mauá. é esse cara aqui, ó. Eu tenho conhecimento na Mauá que eles têm equipamento para medir dureza, essas coisas. Porque É. o que acontece? Eu conheço um pouco de metais porque eu faço batalha de robô, né? Então a Entendi. gente conhece bastante Ó, a durabilidade dos metais. Esse aqui é a análise, uma delas, né? A gente fez uma análise quantitativa, qualitativa na USP, né? Para saber a quantidade de magnésio que tinha. E esse aqui é um atestado de um desses analistas de meteorito falando que não é meteorito. E existe um outro pedaço enorme desse metal lá no Museu Argentino, porque o Dr. Olavo Fontes acabou mandando um pedaço para lá. Porque teve uma certa ocasião... Olha só, esse aqui é um pedaço maior. Ó, eu tô vendo aqui, foi assinado realmente pelo Sim. coordenador de poli da USP e por pesquisador. Isso aqui não é um documento falso não, pessoal. Não. E ó, isso aqui é a análise que foi feita na NASA, a gente conseguiu em 81. Isso aqui é documento, né? Documento. Esse aqui foi o que foi feito em 57 no Ministério da Agricultura no Brasil. Ó, esse aqui é de 81 mesmo. E esse aqui é da Caltech, ó. De 76 foi análise isotópica. E você acredita que já teve pessoal da área espacial aqui em São Paulo me procurando para obter esse tipo de coisa? Deixa eu te perguntar, pessoal do Robert... esse material que você tá me mostrando aqui, É um você pedaço de encontra na disco voador. internet? Oi? Você encontra esses documentos na internet? Não, né? Não. Muito curioso. Você já tentou Não. botar na internet para ser público? Não, ainda não. Eu tenho, assim, vídeos, né, comentando a respeito do caso, sim. mas, assim, a minha ideia mesmo... Isso aqui tem muito cara de arquivo X, Sim, não é? sim. No futuro, o que eu pretendo fazer, né? No futuro próximo ou a médio prazo, eu pretendo fazer um museu onde eu vou disponibilizar pedaços de nave, pelo de chupacabras. Por exemplo, nessa tabela aí tem um pelo de chupacabras, que é o mais escuro, junto com um pelo Aqui de lã, tem tá vendo? aqui? Tem um pelo de chupacabra. Tem aqui pouso do OVNI, chupacabra aqui, ó, 97. Uhum. Esse pelo aqui? Isso. Já o chegou a preto. fazer algum... Não, é o preto. Cadê? O preto que tá no meio desse Ah, tem um pelinho aqui tem um mesmo. pelo. O resto é pelo de ovelha, né? E deixa eu Esse te perguntar, chegou a douradinho fazer é algum pelo teste de DNA com esse pelo aqui? Foi feito um teste de DNA e não se descobriu qual que era a origem, vamos dizer, se era um felino, se era... porque assim, quando você faz a análise de DNA, tem que dar alguma coisa. Sim. E não deu nada. Isso é Eles muito não curioso. conseguiram identificar que espécie seria esse bicho aí, né? Que atacou várias ovelhas, principalmente a partir de 1996 até o princípio aí dos anos 2000, né? 2001, 2002, depois parou, porque foi uma onda ufológica muito grande. Tem um outro pedaço de nave ali, que é de 91, que foi coletado no Guarujá. Esse eu não analisei ainda. Esse de baixo. Uhum.
e tem alguns locais onde o objeto pousou ou jogou algum foco de luz e acabou queimando ou até alterando as propriedades da vegetação. Por exemplo, ali a gente tem cogumelo, né? Um pedaço de cogumelo que ele acabou ficando gigante e depois perdeu toda o percentual de água. Esse resto de OVNI aqui, galera, eu não tô mentindo, tá? É um estilo de metal que, sei lá, eu nunca vi na minha vida. Então, esse eu não consegui analisar ainda. Ele é diferenciado, né? Então, na USP, cada análise é 3 pau, entendeu? É 3 mil, etc e tal. Então, esse aí eu ainda não analisei. Se você eu quiser só ajuda, analisei por exemplo, o de Ubatuba. Eu conheço o pessoal da Mauá, né? Uhum. E a gente pode tentar medir a dureza desses materiais. Podemos fazer algo desse tipo. Assim, se é um tipo de material que adentrou na atmosfera, tem que ser um material muito resistente. Se você permitir a gente trocar ideia, a gente pode levar, testar a dureza. Podemos fazer. Testar, por exemplo, botar numa têmpera, aumentar um pouco a temperatura, porque eu acredito que, por exemplo, na entrada da atmosfera existe muito fricção. A fricção ela aumenta a temperatura de qualquer item que entra na atmosfera. E principalmente sendo metal, né? E o que passa pra gente é que esses objetos voadores não identificados, eles entram com muita facilidade na nossa atmosfera. E é um tipo de material que, bem curioso, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Então, essa história do Guarujá, de 91, que é esse que está mais embaixo aí, ela foi curiosa também, porque assim, o pescador que mora na Praia Branca, ali no Guarujá, não sei, você conhece ali o Guarujá, Praia Branca? Já conheço bem pouquinho. Então, ali é uma praia assim que o pessoal vai, acampa, surfista e tal, e tem os pescadores. Então, em 91, essa pessoa, de noite, saiu ali para fora, estava olhando o mar e viu para o lado de uma ilhinha. Tem uma ilha ali que de manhã tá seco, dá para você atravessar, né? À noite já sobe a maré e fica intransponível. Então, à noite, tinha um objeto avermelhado ali, um OVNI, né? Que ele não soube falar o que é, disse que não tinha barulho, só que em certo momento ele ficou olhando para aquilo, ele escutou um barulho tipo metal raspando na pedra, como se tivesse aquele, né? E aí, no dia seguinte, quando ele foi lá, que a maré tinha vazado e tal, ele foi até o lugar e começou a olhar. E aí achou uns riscos na pedra e esse metal. E aí ele coletou esse negócio. Anos depois, a gente fazendo pesquisa lá no litoral, eu pesquisei mais de 500 casos lá na região. Um desses casos foi desse senhor. Aí ele falou, eu tenho o metalzinho que eu guardei. Você quer pra você? Eu falei, lógico que eu quero. E aí eu acabei pegando esse metal, mas esse eu ainda não analisei para ver a composição química. Pessoal, é um metal diferente, não é aço, porque eu sei quando o aço ele quebra, dá para ver que é como se fosse uma rocha não lapidada com cor de metal. É aquilo ali que eu vi. Bem assim, curioso mesmo. E esse que eu coloquei aqui na caixinha, eu peguei um dos pedaços, eu tenho mais. E tem uns pedaços pequenos, porque ele disse que fez tipo um veio na pedra, né? Quando aquilo passou. E detalhe, tava vermelho, escutou esse barulho e depois o negócio apagou. Então ele não sabe para onde que foi, se o negócio subiu, se foi para trás, não viu mais. Ficou ainda ali um tempo olhando, aí não viu mais nada, entrou para dentro de casa e foi dormir. Entendi. Então esse material, ele carece aí de fazer uma análise para a gente saber o que é. Mas eu sempre, assim, por exemplo, essa aqui é uma folha que está queimada pelo raio emitido pelo OVNI, isso em Santo André, em São Paulo, né? Isso aqui foi uma funcionária da ABB, da Associação Atlética Banco do Brasil, que contou pra gente que viu esse OVNI lá em Santo André no dia 11 de maio de 2002. Ou seja, a gente tem bastante coisa, bastante material de casos que ocorreram tanto no passado como na atualidade, e isso a gente pretende futuramente fazer um museu e disponibilizar. É lógico que eu tenho o material todo para colocar, mas não tenho a grana para fazer o investimento. Sim. E isso seria, esse museu seria interessante a gente ter ele em São Paulo, né? Porque São Paulo
é um mundão onde acontece tudo, onde Engraçado você tem que a gente tem mais museu de um recursos. monte de coisa, mas não tem museu disso daí, né? Não. E assim, até o matinho, isso aqui é o matinho onde a criatura ficou em cima, lá em Varginha, que foi coletado lá em Varginha. Então, assim, isso aqui é só uma amostragem que eu trouxe para você dar uma olhada. E uma outra coisa que eu trouxe aqui para você ver, que atualmente o assunto ufologia ele tem ganhado bastante a mídia e o interesse até da parte de numismática e também de selos. Uhum. Né? Então, muitos países têm feito algum tipo de selo, né, que reverencia tanto as naves ou casos e também as tipologias dos seres aí que vez ou outra aparece aqui na Terra. A maioria deles são tipo humanoides, né? São humanoides. São humanoides. Né? Como o de Varginha lá, que é uma espécie do cachorrinho Sim. do ET. Agora, tem seres que parecem com seres humanos, mas eu diria que esses bem humanos, né, geralmente têm feições belas, cabelo louro, olho azul, tal, bem bonito mesmo. Esses correspondem a 15% dos casos. 80% dos casos são o tipo Grey, que é aquele cinzento, cabeçudo, olho preto. Você tá até parecendo um Grey hoje. Com esse óculos preto aí, você tá até parecendo um Grey. Mas com relação a esses Greys, eu acho que eu tenho até uma imagem aqui que a gente poderia mostrar para o pessoal ter uma ideia. É 80% dos casos. Agora, 5% dos casos diz respeito a seres... Ó, esse seria 80% dos casos. Esse daí é o classicão. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Inclusive, bastante ficção científica se inspira nesse daí, né? Do cabeção. Agora, 5% são seres bizarros, né? Seres que têm o corpo coberto de pelos, tem, por exemplo, energético, ou antropomorfos, né? Cabeça de animal e corpo de gente, e robóticos, né? Esses estão dentro dos 5%. Então, assim, aqui uma tabela de alguns tipos, só para a gente ter uma ideia aí dessas tipologias. Então, 80% é esse cabeçudinho aqui. E aí Edson, tem vários bizarros. O que você acredita? Você acredita que eles são de várias partes diferentes do universo? Ou são todas do mesmo planeta? A gente é um experimento? Queria também fazer a pergunta de tecnologias que a gente tem hoje que são advindas desse conhecimento extraído da ufologia, entendeu? Do estudo das naves que caíram aqui. Que tecnologias hoje a gente tem que são advindas disso? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Uhum. Porque aqui, ó, deixa eu até mostrar pro pessoal, ó, assim, pela lógica, a gente acha que são de vários lugares então, mas vários não, planetas, vamos dizer assim. mas né? não necessariamente. Pode ser que seja, pode ser que não. Assim como a gente tem no planeta Terra várias espécies, vários animais, pode ser que a gente tenha em algum outro planeta, em algum exoplaneta aí, seres com essa configuração e diferenciados. Mesmo porque quando ocorre uma abdução, que a pessoa é levada dentro das naves, alguns depoimentos relataram que dentro da nave tinha tanto o Grey como o tipo beta, que é parecido com o ser humano. Entendi. Ou até insetoides, né? Seres parecendo insetos, gafanhotão, né? Ou algumas características assim, tipologias bem bizarras, parecendo um réptil também. E com relação a esse, que é o Grey, que é o mais comum, eu queria te mostrar algumas evidências, né, arqueológicas. Por exemplo, na Austrália, a gente tem pinturas rupestres milenares que lembram muito esse Grey. Né? Se você pegar esses aí embaixo, ó, lembra muito isso aqui. Será que os aborígenes da Austrália tentaram reproduzir lá no passado algum contato que eles tiveram com esses seres? Olha isso aqui também. Aqui são algumas outras figuras ditas. A gente tem alguma coisa no Egito? No Egito, a gente tem casos
de aparecimento de objetos luminosos na pirâmide que datam do século XIX. Tá? E essas ilustrações estão lá até hoje, né? Essas ilustrações nesses países, sim, estão lá. Isso aqui, e lembram astronautas, né? Olha isso aqui, por exemplo. Lembra que está com capacete. E tem vários casos que geralmente as testemunhas relatam a presença de um escafandro ou de um capacete com antena, né? Alguma coisa assim. É porque isso aqui são descobertas arqueológicas. Arqueológicas. E aí você, do nada, vê um humanoide com... Olha, isso daqui, ó. Tem capacete, né? Parece que eles estão acenando. Ali do lado, esse que tem um capacete e tem um focinho de animal, tá vendo? Então, isso é uma estela maia, da civilização maia lá da Guatemala. Isso está disposto, né, num estacionamento lá da Guatemala. E segundo a arqueologia clássica, seria uma roupa de guerra maia. Só que, na verdade, é uma roupa espacial. Eu vou te provar. Olha que nesse capacete, o focinho de animal, eles desenharam esse focinho de animal porque eles não entendiam o que era um filtro de ar. Pode ver que tem o jato de respiração saindo do focinho do animal. E se você olhar nas costas desse deus aí maia, você vai ver um cilindro, que provavelmente é o cilindro com o ar ali, o gás que ele estava respirando. Se a gente olhar o capacete, você vai ver que dentro daquela parte redonda, que é o visor, a gente enxerga um pedaço do olho, da testa e do rosto de um ser humano. Então, era efetivamente uma roupa espacial, um capacete. Só que os maias desenharam do jeito que eles entenderam, né? E a arqueologia clássica, por não ter uma explicação mais convincente, fala, não, isso aí é uma roupa de guerra. Imagina você lutar numa guerra com outra tribo ali, usando um aparato desse totalmente desconfortável e desajeitado, né? Na época o pessoal prezava flexibilidade, né? Então eles não usavam quase roupas nenhuma. Essas pinturas são em Utah, nos Estados Unidos, e a gente vê aí algumas pinturas rupestres que esses seres têm uma espécie de olho grande. Lembra o Gray? Com o olho avantajado, e a gente percebe também algumas antenas nos capacetes, como se fosse algum tipo de capacete. Os indígenas nessa região de Utah, nos Estados Unidos, eles tiveram, com certeza, algum contato com algum ser, algum tripulante desses OVNIs que há décadas, né, há milênios aí, tem sobrevoado a Terra e tem feito esse tipo de interação com a nossa civilização. Pensa bem também, o que acontece? Hoje, a gente vive numa civilização muito barulhenta. A gente faz muito barulho. Ainda mais na cidade grande, né? Nessa época, vamos dizer assim, uma época não avançada, ou até pré-histórica, era silêncio total. Então era muito mais fácil perceber algo voando, porque não tinha aeronave nenhuma. Então, se aparecesse alguma coisa voando, já era estranho, entendeu? Algum tipo de contato, porque eu acredito também que na era pré-histórica a gente era mais amigável. Hoje a gente é muito peçonhento. Exatamente. Entendeu? Quando desce em Varginha, vê os PM e dá tiro no ZT. Antigamente não tinha isso, entendeu? Tanto é que os indígenas brasileiros, por exemplo, eles falam de uma entidade, um deus deles que chamava Bep-Gororoti, os Caiapós, e aí eles estão vestidos com uma roupa de palha para reverenciar, fazem uma festa de tempos em tempos para reverenciar esse deus aí, que na verdade era um tripulante desses objetos aí e que tiveram essa interação com a tribo Caiapó naquela época. Fora isso, esse livro que eu escrevi, eu coloquei aí casos que envolvem seres e, inclusive, tem a primeira abdução que aconteceu em 1931, antes da era moderna dos discos voadores, e tem um caso que aconteceu no Brasil Colônia,
e que foi reportado, um caso de 1558, reportado numa carta do jesuíta Antônio de Sá, de 1559, onde ele fala que um indígena teria sido levado e fizeram um monte de experiência com ele, depois largaram ele muito longe, num outro porto, que era o porto de Jaravaia. Aí quando ele voltou todo assim, desconcentrado, desorientado, e depois ele veio a falecer, esse indígena. E aí os jesuítas, logicamente, por não saber explicar o que tinha acontecido, acabaram levando aquele fato que foi trágico para o lado demoníaco. Então ele falou que ele teve contato com demônios, né? Então isso era normal no passado, você ter uma interpretação dentro da religiosidade, dentro da cultura daquela época. Uhum. Se a gente trouxer esses casos para os dias de hoje e associá-lo, né, ou interpretá-lo dentro da ufologia, dentro do fenômeno OVNI, como nós conhecemos hoje, com certeza a gente vai encontrar muitos casos aí interessantíssimos. Até dentro do meio religioso também, alguns livros, por exemplo, como o Cândido Tibetano, Mahabharata, Ramayana, eles trazem dentro do seu contexto algum teor ufológico também. Pô, muito legal isso daqui. Eu nunca tinha visto também, é bem similar a tudo que a gente acredita hoje, né? Acredita não, vai, tem fotos do ET cabeçudo lá, e aqui tá claro, e não foi alguém que foi lá e pichou isso daqui. Isso daqui tá lá há anos, entendeu? Mas em questão de tecnologia, Edson, o que hoje a gente tem que veio de fora da Terra? Então, eu posso conjecturar sobre isso. Acredito que os drones que a gente tem hoje e são utilizados de uso militar em guerras, né? Esses drones, eles provavelmente são tecnologia feita através de engenharia reversa de sondas ufológicas já capturadas no passado ou mesmo de naves. Porque esses movimentos que os drones executam é exatamente o que era descrito dos OVNIs no passado. Uhum. Hoje a gente está até numa situação difícil de interpretação, o que é uma coisa, o que é OVNI, o que é drone terrestre, justamente porque as características que um OVNI tinha no passado, hoje o drone faz. Então o drone seria uma das tecnologias e outra tecnologia seria na parte da comunicação, a tecnologia celular, porque alguns OVNIs que se acidentaram ou que foram capturados tinham espécie de circuitos. Então eu acredito que esses circuitos, através da engenharia reversa, acabaram se tornando as plaquinhas dos nossos celulares, dos computadores, né? De muitos equipamentos médicos também que nós temos. Agora, pouco nós evoluímos na questão espacial. Por quê? Aí eu vou colocar minha opinião do porquê eu acho que nessa parte, pelo menos, ainda a gente não fez um avanço significativo, embora a gente tenha aí as naves e tudo mais, e esses processos de engenharia reversa. Justamente porque não se conseguiu ainda descobrir materiais que fossem duros e leves, né, e que fossem resistentes a algum tipo de viagem, seja entrando em supostos aí portais, buracos negros, ou em grandes velocidades. Então isso não se conseguiu reproduzir ainda, mas eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir. Eu falei com um amigo meu que trabalha na ESA, que é a Agência Espacial Europeia, lá na Europa, na Holanda, e ele estava me falando que os cientistas que pesquisam OVNI, porque lá também eles pesquisam, tem pessoas que são dedicadas a estudar esse fenômeno dentro da ciência. E eles estão intrigados com o poder de invisibilidade que algumas dessas naves têm, né, de desaparecer, aparecer em outro lugar instantaneamente. Então, essa propriedade da física, eles estão ainda tentando descobrir qual que é
o denominador comum para poder usar isso numa engenharia reversa e ter uma tecnologia terrestre que faça a mesma coisa, né? Tentaram, né, chegar próximo, por exemplo, você sabe a tecnologia stealth, né, o avião stealth, Sim. aquele triangular negro que não é detectável em radar. Essa tecnologia também provavelmente ela já adveio das quedas de naves, dessas engenharias reversas que foram feitas ao longo dos anos, né? É lógico que eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muita coisa de tecnologia nova aí surgindo por conta dessas tecnologias É alienígenas. porque faz sentido. Por exemplo, a maioria das tecnologias que a gente tem hoje advém de tecnologias militares. E tecnologias militares também pode advir de tecnologia extraterrestre. Aí me vem outra pergunta. Hoje, poucas pessoas têm olhos fora do nosso ecossistema, ou seja, fora do planeta. Vamos dizer assim, Elon Musk sabe o que está acontecendo lá fora. O cara Lógico tem um monte que sabe. de satélite, o cara está fazendo uma rede de satélite, na real, tem E Starfield. já está querendo fazer colônia em Marte. Então, assim, você acredita que ele sabe dessa verdade toda? Sabe, com certeza. Porque, assim, ele é a bola da vez que está, vamos dizer assim, associado ao pessoal de inteligência, cientista, militar norte-americano que mexe com isso. Que mexe com... hoje não fala mais OVNI, né, nem UFO. Está se falando UAP, que é o fenômeno anômalo não identificado. Mas que é a mesma coisa. Uhum. O OVNI, o UFO, está dentro desse bojo aí. E o Elon Musk, ele é a bola da vez atualmente. Ele que está recebendo bilhões aí de dólares para fazer alguma coisa nesse sentido. Antes era o Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, que trabalhou isso. Existem já alguns documentos vazados. Vou até te mostrar um aqui. Um documento de 2017 foi liberado pela Lei de Liberdade de Informação. Aqui é uma da capa dos documentos, e que cita o Robert Bigelow, que ele tinha um grupo chamado AATP, e esse grupo, aqui é o Robert Bigelow, e esse grupo, o que ele fazia? Ele foi contratado pelo Pentágono norte-americano, pela defesa, né, norte-americana, DIA também, para que identificasse, analisasse as propriedades dos metamateriais dos OVNIs e dos ultramateriais, que seriam materiais que têm o isótopo diferenciado ou alterado, e que ele propusesse também algumas aplicabilidades desse material e que ele construísse, com essa grana que ele ganhou, isso em 2017, construíssem depósitos para abrigar os metamateriais e ultramateriais de OVNIs. Então, essa galera espacial, eles estão por dentro, sim, do que acontece desse fenômeno OVNI. Eles estão interessados nesses metais aí, porque é através disso que eles vão conseguir evoluir na tecnologia terrestre que nós temos. E aí, para provar para você, o fato de eu ter esses metais, eu recebi a visita de 2 agentes do Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace norte-americano, que é o Douglas Kurt e o Jim Johnson. E esse aqui do lado é meu cunhado, Joseph Prado. Eles vieram aqui no Brasil? Eles vieram no Brasil, em São Paulo, no Holiday Inn, a gente se encontrou lá, e eles queriam esse metal. A conversinha deles era a seguinte, que... Mano, tem que mostrar isso aqui, porque é fato, tá ligado? Isso aqui é da hora. A conversa deles era a seguinte, que eles estavam com uma intenção de futuramente fazer viagens espaciais de turismo à Lua e a Marte. Então eles queriam ter os metamateriais, ultramateriais em suas mãos para poder ver o que eles podem aprimorar nos foguetes que levariam esses turistas para fora. Essa era a conversa deles. Aí eu falei, tudo bem, Conversinha, né? eu tenho esse metal, tudo, mas o que vocês estão dispostos a ajudar na pesquisa? Porque a gente não tem nenhum patrocínio, ninguém
coloca dinheiro nas viagens que a gente faz por aí, para investigar e tudo mais. E aí eles falaram assim, não, a gente faz só, você passa o material pra gente, né? Mas não tem como a gente aportar nenhum dinheiro. Eu falei, olha, eu tô sabendo que vocês estão dando $10 mil mensalmente para a MUFON, que é uma entidade norte-americana, porque eu tenho amigos lá e já me falaram que vocês estão patrocinando. Então, vocês vejam aí alguma coisa. Se eles tivessem falado para mim, vou dar $1.000 para ajudar na pesquisa, beleza, eu já teria feito um acordo com eles. Mas não quiseram dar nada. Aí sabe o que eu falei para os caras? Linha, pega o aviãozinho, volta para os Estados Unidos e tchau. Passaram bem. Pau, né? Porque os americanos são desse jeito. Eles querem pegar tudo, o que diz respeito a OVNI, e levar para lá e deixa a gente para lá. Nem espelhinho, né? Eles querem dar mais pros índios, entendeu? E a gente ficou sabendo, depois, com o passar dos anos, conversando com alguns amigos argentinos, da Europa também, que são ufólogos lá, que esses agentes do Bigelow Space também estiveram lá assediando vários ufólogos que eventualmente saiu na mídia, no jornal, que eles tinham algum pedaço de metal e eles foram lá para tentar pegar, confiscar esse tipo de coisa e levar para os norte-americanos. Uhum. É sempre assim, né? O que a gente vê no filme, na real, tem um fundinho de verdade. Mas, Edson, eu tenho muita curiosidade em saber, e a gente, antes de começar essa entrevista, sobre a ufologia científica e a ufologia mística. Por que eu pergunto isso? Porque tem muita coisa sobrenatural até aqui na Terra que a gente não consegue explicar, vai. A gente sabe do movimento ateu e tudo, e também os movimentos religiosos, mas aquilo, eu, por exemplo, eu tenho religião? Não. Sou ateu? Também não, porque eu acredito, no fundo do meu coração, que existe um ser superior, seja ser, seja luz, seja alguma coisa, e é muita coincidência a vida na Terra ter sido formada por muita sintonia fina de acontecimentos que proporcionou a vida humana ser o que é hoje. A gente sabe que a quantidade de oxigênio tem que ser certa, a temperatura tem que ser certa, a lua tem que estar na distância certa, o sol tem que estar na distância certa. É uma sintonia fina tão grande que não dá para acreditar que isso é coincidência. Entendeu? Mas assim, você acha que a ufologia ela tem alguma ligação com isso? Com religião? Por exemplo, eu já ouvi boatos de que Jesus Cristo, por exemplo, era um ser de fora da Terra, como as pirâmides foram construídas, como Stonehenge aconteceu, sabe? Então são coisas que não têm explicação, apesar que eu acho que as pirâmides, eu estava vendo um documentário, tem uma certa explicação, de engenharia. Sim. Mas vai saber se... Ninguém nunca tentou reproduzir, né? Mas, assim, essa é a minha pergunta, sabe? Se existe algum fato desconhecido que possa estar acrescentando isso tudo. Até na parte religiosa, que eu acredito que seja mais ou menos isso a ufologia mística, né? Olha, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. O misticoide ufológico é aquele que se acha um contatado dos seres e seria uma espécie de representante na Terra desse ser. Né? Então, essa que a linha mística da ufologia, ela estuda o quê? Esses contatos que esses seres passam algum tipo de informação e esses contatados, que são o representante do ET na Terra, acabam reproduzindo esses conhecimentos e divulgando através de dinheiro. Tá, tudo bem. Tá? Não, então, só te interrompendo rapidinho. Você não acha que, por exemplo, um Messias pode ser isso? Um Jesus Cristo? Não, então eu vou chegar nessa parte. Entendeu? Essa é a minha curiosidade total. Sim, eu vou chegar nessa parte. Então, assim, só pra gente pontuar. Então, ufologia mística estuda mais o contatismo, né? Que só prejudica a ufologia séria, né? Quando feito de forma totalmente viagem na maionese. Sim. Agora, a ufologia científica, ela se
baseia em fatos dados, em documentos, né, em evidências físicas, alterações no solo, queimaduras, implantes, metais, coisas que dá para você analisar de forma científica. Agora, alguns casos da ufologia ao longo de décadas, algumas pessoas que tiveram dentro dos discos e que tinham algum tipo de cultura ou de conhecimento religioso, por exemplo, até evangélico já foi abduzido dentro de nave. Então, esses que têm algum conhecimento chegaram a perguntar para os tripulantes desses objetos o que eles pensavam de Deus. E aí esses seres falaram que Deus tinha criado eles também. Entendeu? Então que Deus estaria, ou essa energia, ou qualquer coisa que cada um chama aí, esse poder criativo, eles permearia tudo e todos esses seres, independente de estarem onde estiverem, ou seja no exoplaneta, ou seja em outra dimensão, né? Porque quando a gente fala de origem desses seres, a gente vai para um lado mais conjectural. A gente não tem como provar que é extraterrestre, porque ninguém chegou lá ainda. Ou que seja outra dimensão, ou que seja a própria raça humana no futuro voltando para o passado. Enfim, tem uma série de conjecturas, hipóteses que podem ser trabalhadas, mas não podem ser provadas. Já a materialidade do fenômeno hoje, isso é indiscutível. Né? Então, que existe e que ele é material e tudo mais, isso é indiscutível. Agora, de onde vem, por que vem, aí são as teorias que a gente tem aí. Então, essa questão da religião, ela passa pela ufologia, principalmente no passado também, porque muitos dos antigos e que tinham ali as suas culturas religiosas, seus livros, né, inspirados ali por divindades, eles acreditavam que eram deuses. Agora, esses deuses eram deuses efetivamente? Era Jesus, era Buda, era não sei o quê? Ou eram um contato com um tripulante de um OVNI? Tá? Então, alguns que acreditam aí na questão aí dos deuses astronautas já levam para esse lado, né? Então, pegam a ufo-arqueologia, a arqueologia, a paleontologia e a religião também e trazem para um bojo ufológico. Tem isso? Tem, mas também tem a parte religiosa também acontecendo. Quando você falou lá de Jesus, que alguns falam que é extraterrestre, isso, assim, na minha visão, é a maior sandice, é a maior besteira, porque Jesus é 100% terrestre. Ele nasceu na Terra, ele falava que o mundo dele não era desse mundo, ou seja, o mundo dele é extraterrestre. Né? E isso tá na Bíblia, tem lá a visão de Paulo lá, que ele foi até o terceiro céu, né? Hoje a tradição fala que ele foi até o terceiro céu. Então a gente encontra algumas evidências, e Deus também, Deus não mora na Terra, né? É fora da Terra, então é extraterrestre. Anjo foi criado por Deus fora da Terra. Então literalmente o anjo, ou o anjo caído, que é o demônio, ele é extraterrestre. Só que não é o extraterrestre tripulante do objeto voador não identificado. Porque o anjo bíblico, ou o demônio bíblico, ele tem determinada função, determinada programação. E o tripulante do OVNI, que é um extraterrestre, pode ser, né? Um extraterrestre também, ele tem outros objetivos. Aí tem as experiências genéticas, tem os implantes, tem seres humanos que às vezes estão sendo implantados aqui na Terra. E na questão religiosa, por exemplo, se você pegar a religião católica, que é a grande maioria no Brasil, no mundo também, né? A gente percebe que no Vaticano se acoberta muito a respeito desse assunto. E a área que cuida de parapsicologia, de exorcismo, é a mesma que cuida de ET, também de ufologia. Eu cheguei a conhecer, por exemplo, Monsenhor Conrado Balducci, que era um dos representantes, vivia viajando em congressos ufológicos, até no Brasil ele esteve, nos Estados Unidos, na Europa, e ele depois levava esses conhecimentos para o Vaticano, né? Poucas pessoas sabem, mas o João 23, ele teve um contato com um ser
e com uma nave no Castel Gandolfo, que é uma casa de campo do Papa. E nessa época, Tem relato dele? tem o relato do assessor do Papa, que falou o seguinte, que o objeto ele era oval, tinha luzes intermitentes azuis e âmbar, a nave pareceu sobrevoar as nossas cabeças, depois aterrissou sobre a grama do lado sul do jardim, aí um estranho ser saiu da nave, parecia um humano, à exceção que estava rodeado de uma luz dourada e tinha orelhas alongadas. Sua Santidade o Papa e eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estávamos vendo, mas soubemos que não era deste mundo. Portanto, devia ser um acontecimento celestial. O Santo Padre levantou-se e caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos, pareciam falar intensamente, e eles não me chamaram, né? O assistente acabou ficando lá ajoelhadinho e tal, só olhando. E aí, no final, o ser entrou para dentro da nave, a nave decolou, aí o Papa João XXIII voltou para ele e falou o seguinte, ó, os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer aos nossos próprios irmãos. Né, ele chegou a comentar isso. E falando, né, de religião católica ainda, o que aconteceu? A Universidade de Princeton ganhou $1.100.000 da NASA, isso em 2013 até 2017, fez uma pesquisa no CTI, esse aqui é alguns dos investigadores, esse cara é da NASA, eles fizeram uma análise com 24 teólogos, um dos teólogos é esse cara aqui, ó, que é o reverendo Dr. Andrew Davidson, e eles queriam saber, desses 24 teólogos, qual seria o pensamento deles caso fosse divulgado ao mundo que vida extraterrestre existe. E qual seria o procedimento da igreja perante aos seus membros, né, os seus fiéis ali, caso em algum momento a NASA venha a público e divulgue que vida extraterrestre existe. Né? Então, eles tinham essa preocupação. Como eu falei lá, a Igreja Católica, então, é a que está mais bem preparada. O Espiritismo, por exemplo, ele acredita bastante em vida, então não vai ter problema. Mas a questão dos evangélicos é a mais complicada, porque a maioria fala que o fenômeno é demoníaco, né? Então é tudo coisa de demônio, mas na verdade não é. Mas tudo aquilo que não era explicado era demoníaco, né? Sim. Então, vai ter algumas convulsões religiosas em alguns ramos desses religiosos quando isso acontecer. Né? Isso eu não Mas tenho... assim, eu vou te falar, o que eu acho mais curioso é o fato de relatos de extraterrestres também admitir que existe um Deus supremo, um Deus acima de nós, né? Sim. Que é criador deles mesmos também. Sim, e se você for pensar, eu não sei se você já estudou sobre o judaísmo. Não. Então, o judaísmo ele tem alguns livros específicos, né? A Torá, por exemplo, e os estudos rabínicos, lá os rabinos, eles chegaram à conclusão, estudando a Torá, tudo, que Deus criou 1.500 mundos. Quando se fala em hebraico mundo, significa que é mundo com vida dentro. Vida semelhante à nossa, que a gente tem aqui na Terra. Então a Terra seria um mundo, faltaria 1.499 mundos. Se você pensar na questão dos exoplanetas, que a exobiologia estuda, né, e está procurando vida nesses exoplanetas, por que está procurando lá? Porque são planetas em sistemas planetários diferentes da Terra, mas que estão numa órbita parecida com a da Terra e que tem uma temperatura que não é muito quente nem muito fria, uma temperatura amena, e que tem água em estado líquido. Só essas condições ambientais, elas já propiciam a geração da vida. Então é bem provável que se ache vida em algum desses exoplanetas. E na ufologia, nas abduções, já apareceu para nós também testemunhos, né, de abduzidos que, conversando com os seres, perguntou: de onde você vem? Eu venho de Zeta Retículo, eu venho de não sei o quê. E alguns desses locais mencionados
pelos tripulantes dos OVNIs, são locais onde você tem um exoplaneta. Por exemplo, a Próxima B, né? Que fica em Alfa de Centauri, né? Então ali você tem um exoplaneta, é o mais próximo da Terra. Fica a 4,2 anos-luz aproximadamente da Terra. É longe, né? Mas de repente eles já conseguiram o esquema de vir para cá, né? Usando algum tipo de atalho. Assim, uma percepção, até para deixar em alta aí, que eu acredito que a vida extraterrestre ela consegue sobreviver muito mais do que a vida terrestre. A gente, ela tem, o ser humano, ela tem uma vida, ele tem uma vida muito curtinha, muito pequenininha. E sim, de repente eles viajam esse tempo todo porque eles vivem milhões e milhões de anos. Ou não, entendeu? De repente é um piscar Ou não, de olhos. pode ser um piscar de olhos. Piscar de olhos estão aqui. Porque se existe 1.500 planetas, vamos partir dessa teoria, vai. É uma distância muito grande entre eles. E acredito que teve planetas que evoluiu e teve planetas que não evoluiu. Aí a gente parte também para a teoria da relatividade de Einstein, aonde tem planetas que o tempo gira muito diferente do que na Terra. Exato. Tem planeta que é acelerado demais e por isso eles são muito mais evoluídos. Bem devagar. E tem planetas que giram bem devagar, entendeu? Então, um dos fatos que corroboram essa sua ideia é que, primeiro, a gente tem que falar que esses seres, eles não entendem o tempo e o espaço como nós entendemos. Sim. Então, a nossa contagem de tempo é diferente do deles. Aonde que eu me baseio para fazer uma afirmação dessa? Na aeroforma das naves. Porque se a gente pegar, a gente tem aí mais de 2.000 anos como civilização terrestre, e lá no passado, nas cavernas, já se fazia aquele formato discoidal. E se a gente pegar as primeiras fotos de discos voadores, né, que aconteceram aqui no planeta Terra, independente do país X, Y, Z, né, porque em vários países o fenômeno se manifestou. E a gente pegar as fotos mais recentes, a gente vai ver que a aerodinâmica e o formato desses objetos pouco evoluíram. Pô, se já passou tanto tempo, por que não evoluiu? É porque para eles, de repente, 2.000 anos para nós aqui é um segundo, é um dia. Então a questão de tempo e espaço para eles é totalmente diferenciada. Por isso uma viagem em anos-luz para eles é rápido, não é devagar, sim, entendeu? Você quer ver uma coisa? Vou pegar aqui algumas fotos de discos voadores, por exemplo. Vamos fazer um exercício aqui interessante. Ó. Essa aqui não. Aí. Ó, por exemplo, essa aqui foi tirada em 79, durante a Operação Prato, lá em Manaus. É um voador classicão mesmo. Em Manaus, né, 1979. Foi tirado numa aeronave? Um piloto da Varig. E foi durante aquela época que apareceu o chupa-chupa lá, o fenômeno chupa-chupa. Agora, então, isso aí é 79. Esse aqui é mais antigo, ó. 67 em Yungay, no Peru, mas lembra o mesmo objeto. Aí a gente pega na década de 80, já indo um pouquinho mais para frente, um objeto sobre Vancouver, Canadá, tirado por um turista, que também lembra a mesma coisa. Ou esse outro em Catânia. 67 não tinha drone. Não, ó, tinha drone. Catânia, 95, a gente tem aí o objeto também, nossa, que lembra o mesmo tipo de objeto. Eu não sabia, Edson, que tinha tanta materialidade assim. Cara, eu tenho milhares de fotos, isso aí vai tudo pro museu depois, futuramente. Isso você não encontra na internet, encontra? Essas fotos assim? Algumas sim, outras não. Essa aqui, por exemplo, em São Bernardo, agora em 2022. Essa daqui fui eu que tirei na Ilha de Páscoa. Aí a minha esposa estava junto. Viu? Também, Ilha a Margarete. Tem coisa ali, acontece coisa ali. 2018. E essa aqui também fui eu que tirei em São Bernardo do Campo em 2016. No dia 2 de setembro de 2016. Eu estava voltando do almoço, trabalhava no Banco do Brasil naquela época.
E aí, ao voltar, passando pela Avenida São Paulo, ali no Jardim do Mar, em São Bernardo, eu olhei para cima Essas duas foram você que tirou? Foi. E essa daí, você tá vendo que tem um negócio preto embaixo? Uhum. Isso é reflexo do Parque Lazuri, um parque verde que o pessoal corre. Então, o objeto era totalmente polido embaixo. E esse objeto, ele foi analisado por 5 especialistas no Brasil que deram como autêntico, 3 nos Estados Unidos, 1 em Portugal e 1 na Argentina. E o avistamento do dia 2 de setembro, ele foi testemunhado por 5 pessoas. Antes do dia 2/9, esse mesmo objeto foi testemunhado por 8 pessoas. E depois do dia 2/9, por 10 pessoas. Ou seja, totalizando 23 pessoas, 13 casos de avistamentos na região desse mesmo objeto que eu dei a sorte de fotografar, né? Então, assim, fotos diurnas, quando você vê o formato do disco, a gente percebe que parece que eles não evoluíram, apesar de ter sido tirado em lugares diferentes, em épocas diferentes. À noite, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, fotos de 65 e de 68 na Argentina e nos Estados Unidos. E agora eu vou te mostrar uma outra, que é na França, em 74, só que esquece esse pezinho aqui embaixo, que isso aqui é o cone de luz sólida por onde ele rapta as pessoas, né? Então você vê que é o mesmo objeto. Sim. Só que esse aqui foi tirado por um médico em Dalbosque, Mas assim, Danslevar, na França. Se a gente partir da teoria do tempo, né? A gente, de repente, 2000 anos é um dia para eles, vai. A gente não vai nunca conseguir ver evolução. Olha, porque esse é como aqui, se fosse outro dia para eles. No México também à noite, aí você observa dentro do ar ionizado. Esse aqui tá com janela. Então, dentro do ar ionizado, você tem o objeto voador não identificado. O disco metálico, muitas vezes, ali dentro. Porque essa parte luminosa que a gente vê à noite, geralmente é luzes do objeto ou até o mesmo ar ionizado. Isso aqui, por exemplo, eu estava junto, também foi em Aparecida do Norte, em 95, durante uma onda ufológica que aconteceu, e quem tirou a foto foi o Jamil Villanova. E aí a gente vê a estrutura discoidal cheia de luzes multicoloridas. Isso, você vê que é o próprio disco. No escurão. A gente estava fazendo vigília, né? Porque estava aparecendo várias noites ali em Aparecida do Norte, e aí a gente resolveu fotografar quando apareceu essa estrutura em forma de disco com luzes que a gente viu. Não era um carro, não era uma moto com luz, era algo diferente, e saiu, depois voou e foi embora para o espaço. Com relação a OVNIs, às vezes eles voam em formação. Isso aqui é a tela do radar, onde a gente tem um objeto voador não identificado. São 2 fotos do ecrã do radar, né, da tela do radar, e que mostra como formação. Se fosse uma colmeiazinha, né? Uma colmeiazinha. Agora, por exemplo, se fosse vários aviões ali, não tem como você voar nessa formação. Então, tem certas coisas que acontecem, que são registradas, ou em foto, ou em vídeo, ou em radar. E quando ocorre radarização, significa que o objeto é concreto, é real, é sólido. É real, então, porque a tecnologia do radar, ela bate e tem retorno. E tem retorno. Ela bateu em alguma coisa. Bateu em alguma coisa sólida e voltou. Então, o que acontece? Se trata de uma tecnologia física, não é alucinação coletiva, não é reflexo de planeta na asa do avião, nada disso. É algo realmente diferente que está acontecendo. E assim, eu vejo que a qualquer momento, eu até chuto uma data, 2028, acredito que vai ser o ano em que será revelado para o mundo que vida extraterrestre existe. Com base em que eu falo isso? Tem uma chefe da NASA chamada Ellen Stofan. Ela veio num podcast algum tempo atrás dizer que a NASA reconheceria vida extraterrestre até 2025. Aí isso deu um burburinho grande perante aos pares dela lá na NASA. Ela voltou atrás depois e falou assim, olha, não é bem 2025, é 2030. Então o que eu entendi ali? Que já existe uma agenda em andamento, que deve ter tido reuniões, alguma coisa lá, eles já estão sabendo,
e postergaram para 2030 por conta do isolamento social, aquela coisa toda que acabou, né, atrasando, vamos dizer, essa agenda. Essa própria consulta dos religiosos, dos 24 teólogos, eu acredito que já foi algo encomendado pensando nessa divulgação que ocorrerá. E aí eu coloco 2028 porque não está dando para segurar mais o negócio. Você pode ver que Estados Unidos falando nisso, audiência no Congresso norte-americano, eles falando, olha, está acontecendo alguma coisa, isso é de segurança nacional, oferece risco à segurança nacional norte-americana, né? Gente detectando certas coisas com equipamento de infravermelho, de medição de temperatura, né? Depoimentos de pessoas bem críveis e, inclusive, objetos bisbilhotando instalações militares, né? Tanto lá no Afeganistão saiu recentemente alguns vídeos, né, desses objetos, em guerras também, né? É lógico que tem que dar um desconto que alguma coisa pode ser tecnologia terrestre espiã que está sendo colocado ali na guerra ou para fazer espionagem. Mas tem muita coisa já ocorrendo há décadas que se trata de um fenômeno real e ufológico que não tem uma explicação. E que em algum momento eu imagino que a gente vai ter esse reconhecimento e aí a gente vai ter que passar de seres terrestres para seres cósmicos e se acostumar a um Star Trek dentro do shopping. Aí o Rato vai trazer aqui um Grey para ser entrevistado, para dar mais explicações a respeito disso, né? Uhum. Então eu acredito que esse momento ele não está longe de acontecer e eu espero estar vivo para ver toda essa coisa acontecendo aí no futuro. Nossa, Edson, assim, encantador essa entrevista. Abriu muito minha mente pro sentido de que, pô, tem muita materialidade, tem muita coisa legal. E eu queria deixar disponível pro público, né? Como é que o pessoal te acha nas redes sociais, no seu canal? Vamos fazer aquele jabazão agora, porque Vamos lá. Isso aqui serviu como porta de entrada, com certeza, para mim e para os ouvintes, entendeu? Com certeza. Então, como é que a galera te encontra, Edson? Olha, eu tenho um canal no YouTube, a gente tem mais de 850 vídeos publicados. Quem quer aprender um pouquinho mais sobre ufologia séria, entra lá, canal do Edson Boaventura. Eu criei recentemente uma lojinha também, loja do Edson Boaventura, onde a pessoa pode adquirir meus livros também, o livro do ET de Varginha, né? E também temos a revista OVNI Pesquisa, eu sou coeditor dessa revista. Essas duas aqui eu trouxe de presente para você. Opa! Obrigado, né? A revista hein? OVNI Pesquisa. E assim, futuramente eu quero fazer um museu. Então, se tiver alguém aí que está me assistindo, que queira ser o investidor desse projeto, desse museu aqui em São Paulo ou em alguma outra localidade, entre em contato conosco. A gente tem esse material todo sobre ufologia, já pesquiso há 42 anos, então a gente não pode deixar isso largado, guardado aí dentro de casa. Um número maior de pessoas tem que ter acesso a essa informação, né? Jovens também, escolas, para que aprendam sobre a ufologia brasileira e mundial, né? E lá o que a gente vai disponibilizar? Fragmento de OVNI, amostras dos locais, vai ter algumas maquetes de casos clássicos, documentos oficiais da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da Polícia Militar, falando sobre a pesquisa de OVNIs que eles fazem, mas escondem da gente. Então, é isso aí. Fica meu apelo aí. Procura a gente também no Instagram, Edson Boaventura, né? Ou então no Enigmas e Mistérios GUG também a gente tem, porque o canal nosso chamava Enigmas e Mistérios e agora tá chamando Edson Boaventura, canal Edson Boaventura. Então é isso aí, queria agradecer ao Rato e finalizando, o ser humano diante desses seres é uma espécie de cobaia humana. É um ratinho,
na mão deles, eles estão fazendo algum tipo de experiência genética conosco. Tem até alguns pesquisadores norte-americanos que falam a respeito de uma raça talvez híbrida que estivesse sendo criada a partir deles e também do nosso DNA. As abduções têm dado um direcionamento bem interessante para essa questão, mas fica esses questionamentos para uma próxima oportunidade aí, quando você me chamar de novo. Vai que a gente é um grande Big Brother, né? Para essa galera. Experimento social também existe, entendeu? Com certeza. E de repente, é um estudo de como a gente está evoluindo, se a gente vai acabar com o planeta ou não. Então tem muito isso, né? Eu piro nessas teorias. E, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue o Edson nas redes sociais, é muito interessante para a gente abrir um pouco nossa mente. Claro, com fatos, e isso com certeza ele tem bastante. Se você quer ver o próximo episódio do Ratinho Talk Show, corre para a Ubisoft TV Brasil, pessoal. Você pode estar encontrando tanto no Samsung Channels, LG TV, Roku TV, Fire Stick, tanto na loja da Apple quanto na loja também da Google. Beleza? Edson, muito obrigado. E com certeza você vai voltar aqui, porque pelo jeito tá chovendo notícia de OVNI por aí. É isso aí, sempre vai ter novidade. Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.